Aleluia, aleluia. Baruch Hashem, Baruch atah Adonai Elohim, Baruch atah Adonai Eloheinu, Baruch atah Adonai Elohim. Aleluia. Grande é o nosso Adonai Yeshua HaMashiach. Todo aquele que invocar o nome de Adonai e Yeshua HaMashiach será o quê? Será salvo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Jesus Cristo, ele escreveu, ele falou, ele se apresentou a João na ilha de Pátimo, para João revelar os segredos de Deus escondido em Jesus Cristo, em Adonai e Yeshua HaMashiach, a João. Eu sou o Wellington Melo, eu sou, aleluia, capelão internacional. Eu vou ler aqui para vocês, lá em Apocalipse, capítulo 1, versículo, aleluia, 10, diz assim: Achei-me em espírito no dia de Adonai, e ouvi por detrás de mim grande voz, como de trombeta, dizendo: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmina, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante a filho de homem, com veste talares, cingido à altura no peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como alva, lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como a voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhes uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, o alfa e o ômega, aquele que vive, que estive morto, mas eis que estou vivo pelo século dos séculos. Aleluia. E tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que viste, e as que são e as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste, na mão direita e os 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. O interessante nesse texto, que foi falado a João para ele revelar aos anjos da igreja: eu sou um anjo da igreja. Por que eu sou um anjo da igreja, pessoal? Eu sou o anjo da igreja no Brasil, porque eu sou capelão internacional, mas eu sou capelão do Brasil. Eu me formei na Ordem dos Capelães do Brasil, agora no ano de 2019, e eu sou capelão que presido a Ordem dos Defensores das Nações. Então eu sou um anjo da igreja, sou o anjo da igreja do Brasil. Então o que me chama muito a atenção aqui é esse texto assim, ó, achei-me em espírito no dia de Adonai. O versículo 10 do capítulo 1 de Apocalipse, do livro de Revelação: achei-me em espírito no dia de Adonai, e ouvi por detrás de mim grande voz, como de trombeta. Um dia eu estava orando, vim de uma mini vigília da igreja Batista Betânia, lá no bairro de Portão, na cidade de Lauro de Freitas, na República Federativa do Brasil, e vi uma voz por detrás de mim e dizia: muitas pessoas estão na igreja adorando
o diabo e não sabe. E eu fiquei assustado. Por que, Deus? O Senhor está me falando essa palavra. Como disse Deus, por meio de Jesus, a João, para ele revelar as 7 igrejas, aos 7 anjos. E aquela palavra vinha para mim. Muitos estão adorando ao diabo dentro da igreja e não sabem. Hoje, em 2020, eu consegui perceber como é que você adora ao diabo e não sabe. Quando você obedece os governantes da terra, quando você obedece os políticos, quando você obedece o sistema corrupto desse mundo. Olha, pessoal, Pedro disse: convém eu obedecer a Deus e não aos homens. Sabe o que significa isso? Pedro não rendeu obediência a nenhuma autoridade nessa terra, depois que ele se converteu. Até antes dele se converter, ele rendia obediência aos governantes da terra, ao rei Agripa, a todos os reis que existiam naquela época. Mas depois que ele aceitou Jesus, o caminho agora era Cristo, era um novo caminho. E as autoridades daquela época estavam dizendo: esses homens estão colocando o mundo de cabeça para baixo, eles não estão nos obedecendo, estão trazendo costumes que não é próprio dos judeus e nem dos romanos e nem dos gregos. Eles estão ensinando uma doutrina sobre o caminho. Pois é, o caminho é Adonai Yeshua HaMashiach. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, Pedro agora já estava com um livro chamado Torá, o Taná, porque o Novo Testamento estava sendo formado por eles. Ele estava ali com o Taná e a Torá na mão. Corresponde-se a todo o conteúdo do Velho Testamento. E ele estava ali tendo uma visão sobre Deus. Por isso ele disse: convém eu obedecer a Deus e não aos homens. Porque os homens queriam que Pedro não mais pregasse o evangelho, não mais ressuscitasse mortos, não mais curasse os enfermos, ficasse aprisionado. Assim estavam todos os discípulos. Alguns já tinham perdido a vida, ao exemplo de Tiago. Os policiais tinham cortado a cabeça de Tiago, porque Tiago não obedeceu aos homens. Estevão tinha sido apedrejado. O que é que ocorre, pessoal? Começou um massacre entre os cristãos. Vindo de quem? Das autoridades, dos sumos sacerdotes, dos escribas e fariseus, dos homens que eram os imperadores da época. Hoje, em 2020, muitos estão adorando o diabo e não sabem. Quando você anda com a máscara, quando você anda mascarado, quando você está obedecendo aos governos desse mundo. Deus não mandou você obedecer aos governantes da terra. Deus mandou você obedecer quem? A Ele. Obedecer a Ele. Eu velo pela minha palavra para cumprir. Então, pessoal, Deus estava com Pedro ali e estava observando que os homens estavam corrompendo os bons costumes de Deus. Deus levantou Paulo no meio daquelas autoridades que queriam matar os cristãos. Já estava matando alguns. Os policiais estavam matando alguns cristãos. Começou a perseguição. A grande tribulação começou ali. Como Jesus disse: vos odiarão por causa do meu nome. Entregarão uns à morte. Os inimigos do homem serão seus próprios familiares. Foi o que Jesus disse. Ocorre, pessoal, que hoje, em 2020, não está diferente. Muitos de vocês que estão nas igrejas evangélicas estão adorando ao diabo e não sabem.
E eu perguntei, como assim? A música que vinha na minha cabeça era, aleluia, que ele, Jesus, ele foi coroado por Deus. Ele não foi coroado nem por mim e nem por você. Se fosse, seria a coroa de espinho. Jesus foi coroado por Deus. Então, quando você cantar, não cante coroamos a ti, ó Rei Jesus. Cante coroado és tu, ó Rei Jesus. Porque quando você nasceu, Jesus já era rei, Jesus já era coroado. Entregue a sua coroa a Jesus, se você é rei. Porque somos reis e sacerdotes de fatos. Existem reis que são governantes da terra, mas existe o rei e o sacerdote determinado por Deus. Deus disse que Jesus é o sumo sacerdote e Jesus é o rei dos reis. Mas nós somos sacerdotes e reis. Então, nós devemos entregar nossa coroa para Jesus. E não coroar Jesus, porque Jesus já é coroado por Deus antes da fundação do mundo como Rei dos Reis. Entende, pessoal? Então, na música não cante coroamos a ti, ó Rei Jesus. Não, cante coroado és tu, ó Rei Jesus. É assim que muitos estão adorando o diabo e não sabem, obedecendo os políticos, obedecendo os governantes da terra. Porque Pedro disse que ele não ia obedecer homem algum. A autoridade de Deus é aqueles que fazem a vontade de Deus, são os ministros de Deus. Eu sou a autoridade de Deus. É aquele que prega o evangelho, esse é a autoridade. Para você ser autoridade de Deus, você não pode fazer como fez Saul. Você tem que fazer como fez Davi. Pois é, talvez você diga, eu sou presidente, eu sou autoridade. Eu sou governador, eu sou autoridade. Eu sou prefeito, eu sou autoridade. Pois bem, faça como Davi fez, não faça como Saul, senão você vai perder o direito de ser autoridade constituída por Deus. Ainda que você governe, e você terá o título de governante da terra. Foi isso que Saul teve, quando ele desobedeceu a Deus. E eu pergunto, vocês, governantes da terra, estão desobedecendo a Deus? Então nós não devemos nenhuma obediência a vocês. Pelo contrário, vocês têm que entregar a coroa de vocês a Adonai e Yeshua HaMashiach. Vocês têm que entregar a coroa de vocês ao Senhor Jesus Cristo, que é o Rei dos Reis. Ele é Rei de vocês. Vocês têm que prestar obediência a Jesus. Eu garanto que se Jesus estivesse vivo nessa terra, ele não usaria máscara. Ele não andaria mascarado. Ele curaria o doente. Ele oraria até pelo morto e o morto ressuscitaria. E Jesus está aqui entre nós. Jesus disse, onde houver 1, 2 ou 3 reunidos no meu nome, aí eu estou presente entre eles. Aleluia. Jesus, ele é o leão da tribo de Judá. Jesus é o leão da tribo de Judá. Por isso que ele diz, pessoal, que João ouviu por detrás dele, no capítulo 1, versículo 10 de Apocalipse, no livro de Revelação, ele viu por detrás dele uma voz, para que ele falasse a todas as pessoas da terra sobre o que estava acontecendo e o que iria acontecer. Virá Jesus nas nuvens, buscou seus anjos, buscar a sua igreja, mas se você não se enquadrar em obediência total a Deus, entrega o seu corpo, sua alma e seu espírito a Deus, se morrermos, reinaremos com Ele. Ele vai nos ressuscitar. Para que o medo, pessoal? Para que o pânico? Para que o desespero? Para que ficar em depressão? Não! Aceite a Jesus como seu Salvador e se entregue a Ele, corpo e alma. Jesus disse, eis
que cedo venho, e na minha mão está a recompensa para eu retribuir a cada um conforme as suas obras. Aleluia! Coroado és tu, ó Rei Jesus, coroado és tu, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti, oh aleluia, consagramos todo o nosso ser a ti. Você está coroando Jesus? Ou Jesus foi coroado por Deus? Responda para mim. Ou você está entregando a sua coroa a Jesus? Porque Jesus já é Rei dos Reis antes de você nascer. Entenda isso. Você não precisa coroar Jesus. Você não tem o poder para coroar Jesus. Jesus não recebe a glória de homens. A glória pertence a Deus. A glória pertence a Ele. Aleluia. Estamos juntos até os céus. Brasil acima de tudo e Deus acima de tudo.